Boa tarde a todos, gravação iniciada. Noeli, tá aí? Oi, tô. Bora lá. O que eu preciso saber de você, ele impacta numa configuração de uma conta contábil que é utilizado nos créditos adicionais, na solicitação. Então, essa é uma conta só de controle, tá? Onde a gente tem todas as solicitações de alteração orçamentárias aprovadas, ou seja, que viraram crédito. A gente tinha conversado antes, só que acabou que a gente não terminamos, né, de demonstrar a funcionalidade, como é que a gente vai fazer, mas a gente tem uma funcionalidade que trata o limite de crédito adicional. Isso. Deixa eu compartilhar aqui rapidão. Isso eu tenho que ter essa confirmação, porque senão isso pode travar a questão do impactar nos outros decretos que a gente tem que fazer. Então, aqui, eu faço a configuração desse limite. O que essa funcionalidade faz? Eu posso criar uma regra aqui dentro, com os campos e os classificadores da solicitação de alteração orçamentária, não necessariamente todos os campos, mas são quase todos. E aí a gente define o seguinte, a gente coloca aqui a lei, né, a descrição da lei relativa ao crédito adicional. Isso aqui eu peguei, eu não me lembro de onde que eu peguei, não, mas se não estiver certo, isso aqui foi só para teste. A gente informa, vocês informam qual é o valor do limite. Então, vamos pegar assim, eu tenho uma dotação de X, e aí vocês têm os 30% em cima desse X. Né? O teto seria ali os 30%. Então, você vai colocar aqui o valor desse limite. Então, de uma dotação de R$ 1.000, o limite para alteração de crédito é de R$ 300. Então, você vai colocar R$ 300 aqui. Com base nessa conta contábil que eu falei, ele vai trazendo aqui o valor utilizado. Ou seja, fiz uma solicitação de alteração orçamentária, utilizei lá o tipo, o enquadramento de crédito, né, aquele campo que a gente tem do enquadramento de crédito lá, 1.1, por exemplo, se eu não me engano é ele mesmo. A gente utiliza ele lá na solicitação, virou nota de crédito. Então, ele vai aparecer aqui quanto que foi utilizado desse limite, desse valor que eu informei manualmente aqui, que é o valor permitido. E aí eu coloco aqui um percentual de aviso. Então, em cima desse valor permitido, eu quero que o sistema alerte para qualquer usuário, isso é qualquer usuário que vá fazer uma nova solicitação, que, por exemplo, eu aviso para os usuários quando o valor utilizado já estiver em 20% do meu valor permitido. Então, quando chegar ali a 20%, o usuário vai fazer ali a solicitação, quando ele for clicar em registrar, em contabilizar, vai aparecer a mensagenzinha falando que o limite de crédito é de X montante, né, que o limite de 20% do aviso está sendo ultrapassado. Aí, isso serve como um alerta para o usuário, né? Então, o usuário sempre ele vai ter ali na tela, sabendo que ele já atingiu 20% do valor permitido do limite de crédito. E quando chegar nesse total, então, eu informei R$ 300, vamos pegar aqui os R$ 400 que estão aqui, e utilizei já um valor acima. Eu tenho a opção de realizar duas ações. Ou eu posso avisar que o limite já foi ultrapassado, o usuário segue com a contabilização da solicitação, sem problema, ou a gente pode ter a ação de impedir, ou seja, o limite foi atingido, bateu 100% dos 400, ninguém mais consegue fazer uma solicitação de alteração orçamentária nesse enquadramento de crédito, porque o limite já foi atingido. Tá? Então, a gente tem essa funcionalidade que vai fazer esse trabalho. A configuração disso aqui a gente não precisa fazer agora de imediato, tá? Mas a gente eu preciso configurar a conta contábil. E aí, antes de eu ir para a conta contábil, essa parte aqui você entendeu? A função dessa funcionalidade? Sim, entendi. Beleza. Então, lá no plano de contas,
a gente precisa que as regras que eu irei utilizar, aqui essa regra com que eu posso montar, vocês podem montar outros tipos de regra, não só acima do limite realmente da lei, vocês podem ter outros dispositivos ou às vezes um controle interno que vocês querem construir uma regra. Então, isso não se aplica somente ao limite mesmo de crédito adicional, tá? Isso ele vai ler de acordo com a regra com que você informa. Então, eu posso criar uma regra por tipo de enquadramento, por tipo de crédito, por origem de recurso. A, a gente tem aqui possibilidades de criar essas regras. A gente Só que para consegue montar como está naquele quadrinho que a gente passou? aí a gente tem um relatório que ele já é padrão, mas a gente consegue montar assim, com base na natureza, a gente consegue montar regras. Tá? A gente tem um padrão do relatório. A gente tem um relatóriozinho aqui, é porque acho que eu não vou conseguir demonstrar para vocês agora, mas existe um relatóriozinho desse limite que já traz essas informações, inclusive de forma detalhada, quais são os créditos, naturezas e etc. William, o limite, ele é um valor fixo, não é um percentual, não? O valor é fixo, o percentual ele é para aviso. Então, você vai informar aqui um valor fixo de R$ 400, mas você quer que o sistema avise ao usuário que esse percentual ele é para avisar. Você quer que o sistema avise para o usuário quando atingir 20% desse valor fixo aqui, que pode ser alterado, tá? Esse valor permitido ele pode ser alterado ao longo da execução. Ele é fixo no momento que eu configurei e salvei, tá? Mas você pode vir aqui e alterar o montante aqui do valor permitido, entendeu? O que eu não estou entendendo é o seguinte, que você tem valor utilizado, certo? Uhum. Aí você tem valor permitido. O valor utilizado, não sei se eu perdi essa explicação, tá? Está muito maior, né, do que o valor permitido. Ah, não, mas não considera esse valor não, porque esse aqui é os testes que eu estava fazendo, até outro ambiente. Ó. Esse aqui é uns testes que eu estava fazendo para ver se a funcionalidade estava Tá. bloqueando. Aí Mas esse valor utilizado, ele vem da onde? esse valor utilizado vem da conta contábil. Tá. Quando as solicitações viram nota de crédito, aí ele vai alimentando aqui. Então, isso aqui é Ah, pela tá, conta, é beleza. o saldo. Esse é pelo saldo, esse é informado. Então, assim, o valor utilizado ele não pode ser maior que o valor permitido, desde que vocês configurem para isso. Porque vocês Uhum, podem muito bem configurar uma ação só para avisar. E sei, aí o sistema não vai barrar. Então, aí sim você vai poder ter uma situação de valor utilizado maior que o permitido. entendi. Então, a gente vai ter que calcular, né, Nuno? Não, o valor já existe. Não, O valor é aquele de 45 mil, Mas aí você tem que calcular o né? limite em cima dele. só que É o você... 30%, né? Sobre isso. Não, 30%. mas só que é por enquadramento, né? Ah, é referente ao artigo 8º. Então, o limite é só referente a esse artigo. É o artigo 8º, só que entra no limite. Ah, tá. Pelo que eu tinha lido lá, né, Ah, era só o beleza. artigo 8º aqui, né, que eu li na lei. Ai, hoje eu e o Christian já olhou tanto Maravilha. isso que a gente está legal disso aí. Aí, Maravilha. a gente vai precisar ter no conta corrente dessa conta aqui, ó, só para a gente fechar aqui, não é o último. A gente consegue montar isso tudo, mas eu preciso incluir esses classificadores e eu só quero de acordo de vocês. Conta contábil contém 8997002. Tem mais aqui. Sete, nove. Controles de operação de crédito, 02. Então, a gente pode encontrar, né? Certinho aqui, que já é 87.
Essa aqui é a configuração, é a conta contábil dentro do CEAFIC, e aqui a gente faz a vinculação dessa conta contábil a uma estrutura classificatória. Então, a estrutura classificatória, hoje ela possui, dessa conta, né, ela possui órgão, unidade orçamentária, programa de trabalho, subtítulo, natureza, identificação do exercício, fonte, tipo de detalhamento e detalhamento de fonte. O que eu vou acrescentar aqui? Eu vou acrescentar tipo de crédito, né, suplementar, especial, etc. Origem de recurso, né, excesso de arrecadação, etc. O tipo de ato, se é decreto, se é lei, se é resolução, o tipo de ato e o tipo de enquadramento de crédito e o enquadramento de crédito. Então, a gente vai incluir 4 novos classificadores: tipo de crédito, origem de recurso, enquadramento de crédito e tipo de ato, que representa essa galerinha aqui na solicitação. Vou mostrar aqui para vocês na solicitação. Então, representa esse campo, esse e esse. Vou acrescentar esses aqui no conta corrente, para que a gente tenha essa informação no conta corrente e consiga montar regras baseadas aqui nesses campos aqui também. Beleza? De acordo? Alguém tem uma dúvida? Não, beleza, é isso aí. Fechou, então. Então, beleza. Agora a gente vai seguir para o João aí, com os procedimentos da carga da receita definido, a gente já pode até, a gente já vai fazer, inclusive, a alteração dessa estrutura classificatória. Mas a gente vai fazer primeiro a carga da receita, depois a gente mexe volta na estrutura. Beleza, deixa eu abrir aqui um momentinho. Cadê? Estação de trabalho. Estação de trabalho. Lá para o trabalho. Maravilha. Fechar. Aqui. Deixa eu compartilhar agora. Beleza. Estão vendo aí, né? Sim. Vamos lá, então. Vai lá em tipo de classificador. Aí eu vou ter que mudar? Sim, daquelas mensagens de erro, para a gente corrigir, a gente tem que corrigir com erro de configuração manual mesmo na tela. Tá. Qual o tipo? 141. A gente voltou, eu não sei se esse está sendo utilizado no processamento, a gente vai ter que ver. Igual 141. Alterar. Uhum. Tá. Deixa eu pegar aqui, vou colar para você. Corrigir. Para colocar na coluna do fato? Não, esse é diferente. Ó, você vai copiar esse aqui que eu te mandei e você vai colar ele aí na
terceira linha aí na tabela. Nesse VW microrregião, você vai substituir VW microrregião por esse SPA microrregião. Não. Não. Não veio, pelo menos. Cadê? Calma aí que não. Ah, tá. Que eu estou usando. Eu tô fora, eu vou escrever. Faz assim, dá um Ctrl Z, só para SP. facilitar. Hã? Dá um Ctrl... Ah, não, acho que não vai sair mais não. SP. SPA, underline, Eu tô vendo aqui. microrregião. Microrregião. Isso aí, Isso dá aí, um né? tab. Não, dá um tab. Beleza. Agora você vai selecionar aí nesses disponíveis, você vai selecionar COD microrregião. E vai confirmar. Vamos ver se ele está utilizando em processamento, senão a gente vai ter que ativar aquele parâmetro de novo. Não foi possível fazer alteração ao tipo de classificador bairro com o código 141 está com informações consistentes. É necessário corrigi-lo primeiro. Para dar isso não. Vamos tentar colocar ali no lugar da SPA VW de novo. Dá um OK. O que eu faço? Na tabela ali, substitui SPA por VW, só para ver se ele vai aceitar, porque senão depois eu tenho que acionar uma sequência. Substitui O SPA ali na SPA tabela por... que você escreveu. aqui. Isso. Aqui. Isso. Tá. Apaga Tudo ele e maiúsculo, coloca né? VW. VW. Sim. Isso, tab. Não há dado para esta consulta. OK. Era para ter. VW microrregião mesmo? Clica na lupinha para gente, por favor. E no filtro, digita aí no filtro aí microrregião. Propriedade nome. Contém microrregião. SPA microrregião, VW SPA microrregião. Será então? Deixa eu só tirar um print disso. É porque não era para só VW. Substituir, era para colocar o VW na frente do SPA, não é isso? Não, não. A configuração que a gente fez em pré-produção era outra. Tô mandando aqui a mensagem. Tá. Pode cancelar. Enquanto eu mando a mensagem e eu espero responder, a gente vai lá para a importação da planilha. Eu acho que isso aí não vai afetar, não. E lá era outro erro. Depois a gente volta nesse enquanto o pessoal me responde. Importar planejamento. Importar planejamento. Está aqui. Importar? Isso. E aí seleciona a receita. Mas ele deu erro justamente aqui, né? Receita. O erro daí ele era ocasionado por outra coisa. Escolha aquele mesmo arquivo. Isso. Só gerando 2025, Lua 25, carga Lua, importar receita Lua. Abrir. Ok. Certo? Sim. Importação, sucesso, hein? Sucesso. Quer visualizar? E vamos dar uma visualizada. Não tem erro nenhum. Não tem erro. Agora a gente vai lá
no menu Planejamento, Orçamento, Proposta de Receita. Planeja orçamento, Proposta de receita. proposta de receita. Tá aqui. Ela aí. Quer ver alguma coisa aqui? Só seleciona um item só, visualiza para ver se não tem nenhum item como classificador. Visualizar. Beleza. Porque é isso que eu olho. Porque geralmente, quando dá um erro, por exemplo, de algum classificador, o erro Sim, acaba sendo geral, né? sabe. Então, eu abro um para verificar se algum desses aí está escrito aquele não identificado. Porque se aparecer aquele não identificado, aí vai estar para tudo. Ah, é, né? Então Isso. tá tudo aqui. Tá tudo Esfera, natureza, fonte, identificador do exercício, fonte, tipo de detalhamento, tal. Então tá maneiro. Isso. Agora a gente vai lá em receita prevista. Cancelar. E assim importar proposta da receita? Não é aqui não que a gente vai fazer, não? Não. Esse É na execução, né? é na execução agora, isso, exatamente. Que a gente já fez a importação por meio de outra funcionalidade para essa daí. A gente fez por lá, por quê? Porque por lá acaba sendo mais rápido a importação. Se a gente fosse importar por aí, ia demorar mais. Então, lá, ele dá o mesmo efeito, traz para essa funcionalidade. Aí, agora, a gente vai Tá bom. Tá para ok. a execução. Então, vamos para execução. Isso, execução, receita prevista. Execução orçamentária, receita prevista. Receita prevista. Tá. Importar a lei orçamentária. Isso. Tá? Data de emissão ali. Não, você vai selecionar a data de emissão. Aí você vai consultar a geração quando você já gerou algum arquivo. Aí você vai consultar o log dele. Data de emissão é 1/1/2025. 1/1 de 2025. Isso. Opa, deu erro. 25. Observação, carga da receita da Lua, né? Uhum. Se aí na receita você quiser fazer menção ao dispositivo, né? Porque aí não tem um campo que nem tem lá na nota de dotação. Aí fica a critério de vocês, senão tá tudo certo. Dispositivo que você fala o quê? O número da... Dispositivo legal. Hã? Dispositivo legal, falei. A lei, Uhum. podemos colocar. Lua 2025, número 8797, 8797 13 de janeiro. de 13/1/2025. Beleza? Ok. Aí passa todas as Gs Passar geral, e clicar em gerar previsão. gerar previsão do lote. Isso. Acho que já foi. Clica ali no log pra gente, por favor. Na aba log. Clica onde? Na aba log. Na aba log. Tá. Pode ir descendo até o final. Iniciando a importação da receita. Devagarzinho, né? Não, você já pode ir lá pro final. Isso aí É? tá mais de boa. Beleza. Processo de importação finalizado é só a primeira mensagem. Agora você vai clicar em importar. Vai esperar essa barrinha aí.
A barrinha não começou, né? Opa, foi. Foi. Essa aí tá igual aquela minha, hein? Vai de 0 a 100 em 3 segundos. É porque isso aí é rapidão. Isso aí não dá nem tempo de fazer a contagem. E Pode aí? cancelar. Cancelar. Pronto. Receita prevista gerada. Agora é vocês gerarem um relatório e fazer a validação. Qual é o relatório mesmo? Esse relatório não está online, né? Tem um relatório que o Fabrício falou que está online. Deixa eu ver aqui. Mas esse é da despesa, se eu não me engano. Não, tem um da Receita que ele falou. Ah, é? Para ele. Deixa eu pegar aqui. É o 106,58. Vê se você consegue ver ele. Deixa eu ver aqui. Consulta. Cento e 106,58. Só não executa ele agora, tá? Não? Então, eu queria que outra pessoa executasse, porque aí eu vou chamar aqui o desenvolvedor para a gente ver aquele tipo classificador, enquanto isso. Ah, tá legal. Então Outra você pessoa pode. vai executando, rodando o relatório, enquanto a gente vai... Beleza, beleza. Você pode executar então, o Felipe ou o João? Beleza, o João vai executar lá. Então, já vou pedir para ele entrar. É o 10.658, né? 106,58. 10,658, Isso também não deve demorar, não, né? Deve ser igual a carga. Às vezes é um pouco mais rápido. João, volta lá no tipo de classificador para a gente, por favor. O João Henrique acabou de entrar. Ele vai dar uma olhada. Tá. Estou vendo aqui o João Henrique. Clica lá nela. Lá. João Henrique. Você tem que clicar lá no... Tá. Beleza. Clica em alterar. A gente não tinha salvo, né? Ele ficou assim. Vamos alterar aí para a tabela. Você vai substituir de novo aí o SPA por VW. Não vai aparecer. Ele colocou a opção? Não, só para ele visualizar. Ó, João, não tem aí. Agora cancela. O João Henrique, o que tem que ficar aí é aquela VW micro-região, né? Clique em confirmar, só para ver. Confirmar? Só para ver se ele vai salvar com essa normal. Vamos ver. Não foi possível fazer alteração. O tipo de classificador bairro com código tal está com informações inconsistentes. Vai em... Ô, William, onde ficou o relacionamento aí mesmo? A gente precisa fazer a configuração de relacionamento. Para ver se não tem nenhuma inválida. João, clica ali em... Deixa eu ver aqui se eu consigo já entrar aqui. Que aí eu começo a visualizar. Vou compartilhar aqui. Ó, procura área de planejamento. Eu acho que é área de planejamento que tinha um. Consegue remover esse relacionamento?
que talvez esse daí que causou problema. Deixa eu só te confirmar se eu removi lá do pré-produção quando vou fazer isso. Eu entro aqui e vejo. É, não tem mesmo não, vai ter que excluir, então. Vamos ver aqui na do João, então. São para todos. João, vai lá no relacionamento para a gente, por favor. Lá no acesso rápido, pode digitar lá relacionamento. Será que eu tenho acesso a isso? Não, vai ter. Falar com a Carla aqui? Uhum. Não apareceu para mim, deixa eu falar com a Carla aqui. A função, como é que é o nome dela? Relacionamento. Só relacionamento, o nome? Isso. Se ela responde aqui. Enquanto isso, João, vamos lá no. Deixa eu ver aqui. Enquanto ela responde. Criar estrutura, alterar a conta. Parâmetros. Vamos João Marcos, a gente pode ir lá em estrutura classificatória. João, o relatório gerou aqui, a gente vai dar uma conferida. Maravilha, brother. Estrutura classificatória. Você vai procurar aí. Deixa eu ver aqui. Não, na verdade você vai inserir. Ah, mas você também está sem permissão para inserir, tá? Não sei, acho que estou assim. Então, peraí. Então já pede para ela isso também. Se precisa. Qualquer coisa eu ligo para ela. Mas aí a gente pode ainda ver outra coisa. Vamos lá em parâmetro do sistema. Acho que eu vou dar uma ligadinha para ela, né? Eu acho válido. Ela não está verificando aqui, eu vou dar uma ligada para ela. Deixa eu falar com ela aqui rapidinho. Deve estar em reunião, que recusou aqui a chamada. Vamos Ah, ver outra coisa. vai digitar, ela vai digitar. Você vê.
Ô, João, aquele relatório, o crédito previsto e a dedução prevista está zerado de 2025. William, Zerado, Felipe? Tá. Tá, então deixa eu já falar aqui com o Fabrício. isso, ele não deve estar usando o online, né? Aí, João, a gente pode ir lá no. Vamos ver se. Ixi, acho que você não vai ter acesso a isso aqui também. Vamos ver se. Você não vai ter acesso. Pelo menos lá no plano de contas. Ah, plano de contas, certamente. Nem quero ter. Aí, ó, tá aparecendo. Não sei se você vai É. conseguir editar, mas seleciona uma aí, só para. Não, só consigo visualizar. Tá. Então, não precisar, então, de permissão para alterar. Não precisa ser para inserir, só alterar. Uhum. Bem, João, ou João Henrique, no caso aqui, então acho que só resolvendo essa questão do relacionamento, a gente deve conseguir lá, né? Então, isso que teria que verificar, porque de feito de pré-produção que eu vejo é essa. E lá nós testamos tinha funcionado tudo, né? Uhum. E a cópia tá sendo do todo dia, né? Sim, sim. Em teoria. Não, então assim que a Carla dar aqui a permissão, eu faço aqui com o João. Se não aparecer, a gente vai ter que tratar isso internamente. Beleza. Qualquer coisa, se der algum pau aí. Se der um pau ou se não der, me avisa. Beleza, obrigado. Beleza, qualquer coisa eu grito. Até. Até. Caramba, esse menino tem 15 anos? Não, não. Não é estagiário, não. Cara, é cara de muito novinho. Bem, esses passos, João, essa alteração da estrutura, esses passos, eles implicam nos próximos procedimentos aí, que é relativo ao crédito. De qualquer maneira, já posicionando vocês, eu não vou conseguir finalizar esse teste hoje, porque eu não sei o que foi que aconteceu, mas aquela situação de não permitir mais de uma UGE crescida na solicitação,
e a importação ela está acontecendo. Isso não tinha acontecido no ano passado. Então, eu já pedi aqui, mas já tenho desenvolvedor tratando para poder subir essa correção em produção. Tá? Então, eu pedi, avisei aqui que a gente precisa disso em produção amanhã. Amanhã para a gente fazer esse procedimento. E aí eu vou testar, eles liberando, eu vou fazer o teste aqui em pré-produção e eu gero aí um relatório aí para vocês validarem. Tá. Tá? Eu acho que a Carla, ela não vai estar disponível agora, não. Ela não está respondendo. Uhum. E eu falei aqui com o Gustavo também. E me parece que eles estão pegados lá com outra coisa lá. Essa reunião também foi meio de supetão, né? De repente a gente pode retomar amanhã. Sim, não, a gente pode retomar amanhã. A gente Beleza. retoma amanhã à tarde, que aí de manhã... À tarde. Esse do, o William, esse do crédito, então você vai fazer aí direto, né? Você vai fazer e depois a gente só vai validar ou a gente vai fazer junto, em pré-produção? Não, eu vou fazer, vocês validam. Aí vai aparecer já na coluna de acréscimo e cancelamento do file, né? Isso. Mas Aí em pré-produção. Aí a gente vai, estando no correto, a gente valida e aí... Tá. Exato. Aí, assim, o primeiro que a gente vai validar é o das emendas, tá? Porque... Não, beleza. Esse é menos complexo porque não envolve estrutura. Isso. Aí a gente faz primeiro das emendas. Aí eu peço aqui pro Wallace rodar um script em pré-produção para eu testar a alteração de estrutura. Tá. E dando certo, a gente vai ter que rodar esse script também em produção. Então, em produção, o fluxo vai ser a gente também importar as emendas. Depois de importado as emendas... Não, mas o detalhe é que em produção a gente só vai poder fazer depois de publicados os decretos, né? Ah, não, beleza. Então vai casar os testes com o tempo de publicação. Mas assim, seria interessante a gente já conseguir fazer em pré-produção para ver que está tudo ok, né? Tanto o da reversão não, porque é o mesmo caso, né, do ano passado, mas o de mudança de estrutura para ver se vai pegar certinho lá. Esse das emendas tem alguma unidade orçamentária que foi afetada por essa alteração de estrutura? Não, porque na verdade você vai fazer pré-estrutura. Isso aí você tá voltando. É como se você estivesse fazendo uma estrutura da LOA. Ah, tá, entendi. É como se você estivesse fazendo um movimento anterior ao da alteração de estrutura. Da alteração de estrutura. Apesar de ser em 2025 já, de envolver crédito, a gente está fazendo um movimento anterior. Está voltando todos os caras para depois jogar o saldo para a estrutura. Entendi. Não, beleza, assim, a gente consegue fazer esse teste amanhã, entendeu? O pessoal deve trabalhar... Amanhã de tarde, então. Isso, amanhã de tarde. Se eu conseguir antes, eu aviso vocês, eu mando um arquivo. Amanhã de tarde você vai mandar um arquivo, porque você mesmo vai fazer por aí, né, que você está falando, não vai chamar a gente. Fazer por aqui, aí eu mando para vocês, vocês à tarde. À tarde a gente vai ter que, de qualquer maneira, que se reunir para fazer essas configuraçõezinhas aí que o João pediu a permissão, né, que a gente conseguiu alterar agora. Beleza. Aí a gente vai se reunir amanhã. Mas aí, se eu conseguir, por exemplo, o pessoal conseguiu agilizar esse negócio que eu preciso para testar, e se eu terminar, porventura, aí até meio-dia, eu já mando para vocês. Se eu terminar o das emendas, eu já mando para vocês. Porque o da emenda eu já fiz aqui, já trabalhei na conversão dele. Então, acho que vai ser aqui. Então, esse aqui, o que eu fiz? Eu peguei o arquivo aqui de vocês e colei aqui. Aí dei uma atualizada aqui nos deparos, né, de órgãos. Busquei lá do CAFIG 2025 atualizado, no cadastro mesmo. Para chegar na esfera, eu fiz a mesma coisa, só que utilizando o cadastro de ação, combinação de UO mais ação, porque tem a esfera aqui na listagem lá do cadastro de ação, para chegar aqui nesses campos que são necessários. Então, deixa eu aumentar aqui.
Aqui. Então, para chegar aqui nesses campos, esse aqui é o deparo que eu fiz. Então, aqui eu chego à unidade orçamentária. Eu pego aqui a junção do órgão unidade, acrescentando 0. Com base nesse UO, eu chego na unidade gestora, de acordo com o cadastro do CEAFIC, o cadastro da UO. Chego também no órgão, de acordo com o cadastro da UO. E chego na esfera com essa combinação ação UO. Aí aqui eu monto o layoutzinho. Aqui o que precisa. Alimento aqui informação da data, o gemitente, o tipo de crédito, e aqui ele já sai o layout pronto para importação. Então, esse daqui eu fiz o teste, só que aí ele não está permitindo essas unidades gestoras aqui, porque os nossos demais clientes, os demais entes que utilizam o nosso sistema, eles sempre fazem o acréscimo para uma única unidade gestora. Diversas unidades orçamentárias, mas sempre para uma única unidade gestora. Só uma unidade gestora pode receber crédito por solicitação. Então, aí a gente tem que voltar esse padrão que a gente fez isso no início de 2024, que é permitir que a solicitação tenha várias unidades gestoras de destino. Então, é isso que eu estou aguardando para poder conseguir fazer a importação. Porque se eu fosse separar por o G, daria certo, mas não é dessa forma que a gente vai fazer, né? Então, eu preciso... Não, e nem dá para fazer dessa forma, porque o cara, quando ele faz a emenda lá no Legislativo, ele pega um cancelamento, pode gerar vários acréscimos. Aí, quando a gente desfaz, você não tem um match, entendeu? Mas sabe por que está? Você não tem como... valores não batem, entendeu? Às vezes Exatamente, você tá os valores não vão bater, cara. Isso. Então aí tem que fazer dessa forma. Sim, isso. Em bloco mesmo. Tipo, Isso. Aí, assim, eu já conversei, eu já falei, o desenvolvedor já falou que está tratando aqui, a gente vai tratar isso como uma hotfix. Então, um hotfix, ele, diferente da versão que ele tem uma data específica, a gente corrigiu, já sobe direto para a produção. Então, é um processo mais rápido. Algo mais emergencial no hotfix. Beleza? Aí é isso que eu estou esperando, dando certo, já faço então esse das emendas. Eu queria só que vocês me passassem quais são os relatórios que vocês vão utilizar para validar isso. Então, são aqueles que a gente... É o 317 e 312. 313 é 02, né? É. Mas o 317 também, cara, que é o do crédito. Vocês têm o código deles aí? Porque lá parece um monte. Não, deixa eu entrar aqui no CEAFIC. Vou te falar o código certinho aqui deles. Você tá com o negócio... Você tá com o CEAFIC aberto aí, João? Tô. Quer que eu veja? Deixa, eu já entrei aqui. Eu já entrei aqui. Acho que é mais fácil, porque eu... Aqui, peraí. O do crédito é o 008742. 8742 é o do crédito. E o 313 é o 009039. Esses precisam estar com acesso online, tá, William? Tá, esse 9039, ele é o mesmo desse que o Fabrício liberou para validar a dotação? Vou utilizar aquela codificação lá dele que ele passou, que ele está online. Aquela codificação que ele passou. Mas esse 317 é fundamental, que é o de crédito. É o de crédito, é o file que a gente acompanha os créditos aqui. Uhum. Beleza. Eu já vou dar uma olhada se ele está online e também já falo com o Fabrício. Tá, então, qual é a previsão do horário amanhã, William? João, vamos deixar para umas 3 horas. 15 horas. Aí eu vou falar aqui com a Carla, para ela também estar a postos, tá? Nesse horário. Tá. Se precisar de algum acesso, ela já está em cima do laço. Aí o Fabrício já está trabalhando nessa, porque ele está dando uma olhada lá, porque não está gerando o relatório online, não está trazendo informação, e ele responde vocês no grupo, tá? Beleza. Então, procura ver, William, se isso tudo vai estar disponível realmente
para a gente poder ganhar tempo. Tá bom? Tá. Porque cada dia que passa, a gente fica mais pressionado em relação a todas essas coisas. Então, amanhã, Felipe, vamos esperar amanhã de manhã, a gente emite o relatório normal de receita, né? Que já vai estar lá disponível a base de dados do dia anterior. Se o Fabrício não liberar um com acesso online para a gente. Beleza? Aí, ô, João, só para falar algo sobre isso, tem um relatório aí que o Henrique tinha gerado, que a gente conseguiu gerar um online aqui. A gente já está dando uma olhada já. Ah, é? Ah, então maravilha. Tá bom, então. Aí você dá o retorno para a gente posiciona lá, que a receita já está apta na Lua. A gente vai ter carga da Lua completa e vamos ficar só na página dos créditos. Então eu vou pedir pro Fabrício priorizar esse outro do crédito. Pode ser? Já que... Sim, você acha que consegue fechar essa validação com esse aí, William? Ô, Felipe? Acredito que sim, em princípio ele está todo direitinho. O ideal seria que ele deixasse todos eles disponíveis, tá, William? Aí ele passa lá os códigos de receita, o código tal, despesa, o código do relatório tal, e crédito, o código do relatório tal, lá no grupo. Tá bom? Beleza. Então tá. Aí amanhã às 15 horas, né? A gente Isso, retorna. 15 horas. Falou, então. Depois a gente vai se falando durante o dia, tá? Beleza, então. Falou, gente. Um abraço. Tá? Boa noite para todo mundo. Valeu, até Valeu, amanhã. tchau, tchau. Abraço.